Eu sou Tayame Porto Passarinha. Eu sou fundadora do projeto Passarinho Contou e sou personagem de São Paulo. A minha infância, ela foi uma infância marcada desde brincadeiras na rua, de jogar taco, subir em árvore, a ouvir histórias da tia, do vô, e com a presença dos livros também, poucos, mas que os mesmos, eles eram sempre trazidos de volta para a leitura minha e dos meus primos, eram livros compartilhados. Foi uma infância também vivida em territórios de conflitos, mas não deixou de ser uma infância boa por tudo que fez parte dela. Eu venho de uma família muito simples, classe trabalhadora, e as oportunidades de lugares para moradia que a gente sempre conseguiu acessar foi mais afastado da cidade, mais na periferia. E aí com todas as problemáticas que tem na periferia, de saneamento básico, e enfim, de transporte para chegar nos lugares onde as coisas estavam acontecendo. Mas não por isso deixou de ser uma infância construída também. As minhas tias ajudaram muito a construir esse lugar de conforto na infância, propondo brincadeiras, propondo leitura. Eu tenho uma tia que o orgulho do meu avô foi que ela se formou professora e aí já nessa compreensão de ser professora, ela escolheu não ser mãe, então ela dava muita atenção para os sobrinhos e para as sobrinhas. E aí ela separava um dinheirinho de professora dela todo mês, ela reservava para comprar algum livro para ler com os sobrinhos e as sobrinhas. Então a gente era vizinha, eu e essa tia, aí quando eu queria ouvir uma história eu pulava o muro, punha a cadeira, passava do outro lado do muro e ia na casa dela pedir para ela ler para mim. Então eu lembro de várias vezes a minha mãe gritando no quintal e a minha tia respondendo, ela tá aqui, porque eu tinha pulado o muro para ir pegar os livros dela para ler. Quando eu fui para a escola, na maior expectativa de ir para a escola, tinha muito tempo que a gente ficava sem a professora na sala, brincando de massinha. E aí eu já lembro dessa época, assim, eu chamar minhas amigas brincando de massinha e falar, deixa eu contar uma coisa para vocês. E aí eu ficava lembrando as coisas que minha tia contava. E aí eu lembro disso na pré-escola, assim. E aí contava as coisas que eu já tinha ouvido, né? Então foi uma construção de uma tia que me incentivou a ler, que lia comigo, a outra tia que me contava história e eu prestava atenção, e aí foi se construindo assim. Esse interesse pela leitura, eu hoje tenho mais uma compreensão de que é uma trajetória, que também vem da infância, mas ele tem muitas referências de mim adulta já. Muita gente falava, eu ouvia muita gente falar assim, ó, é porque as pessoas não gostam de ler, é porque a gente aqui no Brasil a gente lê muito pouco. Aí eu ficava pensando, será, né? E aí eu resolvi testar. Perguntava para as pessoas, posso ler para você? E aí as pessoas, é difícil elas responderem que não.
É difícil elas criarem uma situação para dizer que elas estão ocupadas, mesmo que quando elas aceitam, elas estão resistentes. Conforme a leitura vai acontecendo, elas vão se soltando. Aí eu comecei a perceber que sim, as pessoas gostam de ler. E aí, já que as pessoas acham que não, eu fiquei pensando, né, por quê? E comecei a entender, né, alguns motivos. Por exemplo, não tem biblioteca fácil para todo mundo retirar livro, né? Livro também é caro. E aí fui entendendo essas coleções de motivos e querendo ler junto, para ouvir a leitura de outras pessoas também. E tudo isso foram marcos que foram me trazendo essa curiosidade. Gosta de ler, não gosta de ler, por que gosta? E um exemplo mais da minha juventude, mais da minha infância, na verdade, que tem a ver com a construção do afeto que eu construí pela leitura, pela escrita. Eu trocava muitas cartas com meu pai quando ele estava em situação de cárcere, e aí eu passava a semana na expectativa de receber essas cartas, da gente se falar. E aí eu acho que a escrita ela trouxe um marco de afeto, né? Que não tem a ver com obrigação, tem a ver com esse gostar, esse estar à espera. O projeto começou porque eu tinha muita vontade de ir nos lugares fazer a leitura e aí eu não tinha livro. Ainda no interior, eu propus para um espaço de fazer um sarau e a entrada para o sarau, isso em 2009. A entrada para o sarau seria um livro e aí as pessoas podiam entrar, não era um critério, se não levasse não entrava, mas era para incentivar. Na época eu queria pôr umas rodinhas num caixote e ler. Aí deu certo, eu consegui arrecadar 8 livros em 2009, e aí com esses livros aonde eu ia, eram os livros que eu levava e lia onde eu estava. Reunia as crianças na calçada em frente das casas que eu morei, que eu já mudei bastante de lugar, e aí isso ia inserido na minha rotina. E aí os livros começaram a aumentar, eu colocava numa mala, levava. E aí foi tomando uma proporção muito maior, de ter muitos livros e de chegar uma hora que eu não tinha mais onde guardar os livros. E aí eu também tinha o sonho de ter uma Kombi, e aí acho que chegou o momento. Isso foi em novembro de 2016. Eu já tinha essa vontade de ter uma Kombi para tentar diminuir as fronteiras. São todos os lugares, né, que necessitam do exercício da leitura, da construção de um afeto em troca da leitura. E aí eu pensava que a Kombi podia me ajudar a estar em mais lugares, né, nessa possibilidade de também levar mais livros. E aí eu aliei ao sonho a essa prática que eu já faço desde 2009. E aí ela chegou então em 2016. Aí em 2016, para testar essa coisa de estar em vários lugares, eu fui com algumas amigas, a gente viajou, foi lendo no interior, a gente parava, lia, guardava as coisas dentro da Kombi e ia embora. E aí eu tô com ela desde 2016. Em janeiro de 2017, ela foi roubada. E, nossa, quando ela foi roubada, eu fiquei bem triste, achei que tudo tinha acabado, porque não foi fácil, né? Chegar nesse lugar, conseguir comprar a Kombi. E aí o rapaz que levou a Kombi embora devolveu, e devolveu com os livros dentro. E aí eu falei, nossa, é começo de ano. E isso acontecendo só pode ser um sinal, né, de que eu preciso insistir.
não é para eu desistir. Aí eu entendi como um sinal. Eu não consigo entender ainda, mas eu sei que foi muito importante, porque eu não sabia que as pessoas gostavam do projeto. Eu fazia, eu ia, mas nunca tive uma devolutiva assim, né? As vizinhas, as amigas, sempre que podiam comentavam no Facebook que o projeto era legal, mas quando roubaram a Kombi, 2.000 pessoas compartilharam o meu pedido de ajuda e todo mundo me chamava na mensagem de celular, em ligação, perguntando se eu estava tudo bem, pedindo para eu não desistir, que a gente ia conseguir, e todo mundo se colocando junto comigo nesse lugar. Então eu recebi muito carinho, muito incentivo das pessoas, e aí eu falei, poxa, 2.000 pessoas estão compartilhando meu pedido de ajuda, né? Eu acho que a minha ficha caiu do lugar do reconhecimento, do apoio, do carinho, né? Sabe? Foi assim, roubando a Kombi. E aí todo mundo me ajudou e perguntava. 3 dias depois, quando devolveram a Kombi e eu compartilhei, todo mundo começou a compartilhar também. Teve um rapaz que eu nem conhecia, que ele é artista de rua também. Ele mandou uma mensagem assim pra mim: nossa, devolveram a sua Kombi e junto dela a minha esperança na humanidade. E aí a gente virou amigo por causa desse episódio da Kombi. E no final de tudo, eu acabei sendo muito agradecida a essa situação, porque acho que ela me fez entender tudo isso, né? Todo esse carinho. O projeto, desde 2009, ele tem muito mais uma atuação entre a gente, né? De sentar, ler com os primos, ler com os sobrinhos da vizinha, os filhos da vizinha. Mas desde 2016 a gente começou a se preocupar também com a sustentabilidade do projeto. E aí, dentro disso, a gente começou a entender que a gente precisa de captar recurso, edital. Então, a gente tem feito alguns trabalhos, a gente está, inclusive, bem feliz com essa possibilidade. A gente começou a circular feira cultural, biblioteca, escola, SESC, que chamam a gente remuneradamente para fazer o trabalho. E aí a gente consegue conciliar, né, a parte voluntária do projeto com a parte profissional e achar um equilíbrio para se manter nas duas coisas. A gente se preocupa muito com todas as infâncias, não é isso. A questão é a oportunidade do acesso. A gente tem uma atenção especial para os lugares onde não tem ponto de leitura, onde não tem biblioteca, seja comunitária, seja por uma intervenção do poder público. Então a proposta de ter uma biblioteca dentro da Kombi é conseguir ter um material que foi pesquisado, que foi pensado e chegar nesses lugares que também são os nossos lugares de pertencimento, né? Compartilhando leitura, no sentido de que tem muita coisa que precisa acontecer, sabe? A gente precisa dizer quais são as coisas para ajudar a construir um mundo melhor, mas na nossa necessidade de
tá com a mão na massa, provocando e produzindo. As duas coisas juntas. Geralmente, a gente começa com uma música de passarinho. Porque a música ela dá um tempo para quem ainda está tímido chegar, para quem ainda não percebeu que a gente chegou, reconhecer a nossa presença no lugar. E aí onde a gente está, a música, o som do instrumento, ela já é um convite. E aí quando as pessoas chegam, a gente começa a contação de história e depois o convite para todo mundo entrar na Kombi e ler. Tem muita gente que procura a gente pelo Facebook e fala assim, ó, pode ter minha casa como um ponto de apoio. Isso pra gente é bem legal, porque às vezes a gente quer tomar uma água, ir no banheiro durante a atividade. E aí algum morador manda mensagem e fala, pode contar com a minha casa como ponto de apoio, eu aviso que vocês vão vir. E até já aconteceu a gente gosta de fazer atividade na rua, numa pracinha, no fundo, na última casa quando a rua é sem saída, na frente de um escadão. Mas ter uma casa como apoio pra gente é legal. Teve um dia que choveu e aí a senhora que convidou a gente para ir lá acabou acolhendo a gente dentro da garagem, que estava em reforma, nem estava pronta. Mas as crianças gostaram tanto que queria continuar, a gente entrou para a garagem e aconteceu lá mesmo. Geralmente o primeiro olhar é sempre do que esse pessoal está fazendo aqui. Então a gente desce, sem ela estar montada ainda, entende um barzinho que tem nesse lugar, que concentra um número de pessoas, entra, pede licença, conversa um pouco, olha que espaço de interessante cabe a Kombi, vai até o espaço, pede licença para as pessoas que estão e aí geralmente elas se dispõem a nos ajudar. Então primeiro a gente desce da Kombi e acontece uma conversa antes. E aí todo mundo dando ok, a gente desce, monta e sai para convidar. E aí é o nosso corpo andando de porta em porta, a gente vê as crianças que já estão na rua e chama elas. E aí uma chega, já chega um monte em seguida. Teve alguns lugares que a gente já foi, e alguns na verdade. E as pessoas, elas ainda têm uma visão de quando a gente se preocupa com o outro, muito pautada na alimentação, nos problemas emergenciais, porque são muitos, né? Mas os emergenciais, eles chamam, né? E como geralmente as ajudas que chegam nesses lugares são de cesta básica ou agasalho, nos nossos meios, né? Quando a gente chega com a Kombi, as pessoas já confundiram achando que a gente estava levando cesta básica. E perguntando também, mesmo depois que a história acaba, se a gente não vai distribuir algum lanche. E no começo, a gente até pensava em fazer isso. Mas a gente entendeu que a nossa preocupação ela é outra e a gente não tem condição de perder o foco. Ou a gente cuida dessa emergencialidade que é a alimentação, ou a gente cuida desse outro lugar, que ele também é emergencial, que ele é um bem simbólico, que é a distribuição da leitura. Então a gente conversa com as pessoas, a gente até faz um exercício de lembrar de alguém, algum serviço por ali, mas a gente explica que a gente não distribui alimentos, cesta básica, que a nossa distribuição é desse bem simbólico que é a leitura. O passarinho, ele voa sem se preocupar que o lugar onde ele vai pousar para um descanso seja um lugar na marginalidade, seja um lugar no centro.
ele pode fazer de uma casa o descanso dele, daquela árvore o descanso dele, seguir viagem. E a gente tem muita vontade de cruzar o máximo de fronteiras possíveis, nessa metáfora de passarinho, de estar em mais lugares, de visitar mais crianças, de sentar junto, de ler junto, de contar as histórias. E como esse mistério de passarinho, né? Que ele não conhece um bando de passarinho ali, mas eles ficam cantando de um lugar para o outro. E a gente daqui ouve, a gente fala, nossa, parece todo mundo amigo, né? Tá todo mundo cantando junto daqui a pouco. E aí a ideia é essa mesmo, a gente se desafiar aí para outros lugares, independente se a gente tem uma referência de apoio, de vínculo antes ou não, a gente quer construir, a gente quer romper essas barreiras de ai, não pode chegar lá porque não conhece ninguém, ou ai, não pode chegar lá porque é perigoso, ai, não pode chegar lá porque é muito longe. A gente acredita muito na quebra dessas fronteiras e a gente está muito disposto a isso. Eu acho que falta bibliotecas mais acessíveis, mais perto das comunidades, com um atendimento menos burocrático também, onde tenham pessoas de dentro do território trabalhando, para saber onde estão as pessoas, para indicar, para construir relacionamento, né? E eu acho que é esse caminho, é a gente não julgar e falar assim, a gente brasileiro lê mal, brasileiro não gosta de ler, mas pensar, poxa, do meu salário, né, quanto que eu consigo separar por mês para comprar livro? Quantas vezes eu consigo pegar ônibus, não para ir para o trabalho ou para a escola, mas para ir numa biblioteca? Eu acho que as bibliotecas, elas precisam estar fáceis, as pessoas precisam conseguir chegar nas bibliotecas andando. E que a biblioteca também seja um lugar que tenha programação cultural. A gente percebe que a música, que a contação de história, ela é um atrativo. Aí a gente vai construindo a relação leitora depois disso. Mas a programação cultural que a gente oferece, ela também envolve, incentiva. As respostas para a gente são sempre muito positivas. A gente consegue construir o relacionamento sem se intimidar e fazer uma escuta do que as pessoas, do que ficou da vez que a gente passou. Tem 3 lugares onde a gente vai com maior frequência e os outros a gente já visitou muitos lugares, mas não conseguiu voltar. Desses 3 lugares que o trabalho acontece com mais frequência, um deles tem um grupo de meninas e meninos que eu acompanho há 6 anos. E elas já leram todo o acervo que tem na Kombi. E quando eu volto, elas também não têm problema nenhum em ler de novo, e chamar alguém, ler para outro alguém. A gente não tem. Eu tenho conversado com pessoas que entendem de edital para pegar dicas de como escrever. A gente tentou um financiamento coletivo, não deu muito certo, mas a gente pelo menos entendeu esse caminho, como fazer, a gente quer fazer, tentar de novo. E nesse momento o recurso que entra são de quando contratam a gente. A gente precisa se organizar para arrumar a Kombi, ela está com alguns probleminhas, a gente precisa consertar. E aí a gente está tentando construir esse repertório de lugares profissionais
para conseguir sustentar tanto a manutenção nos dias que a gente sai com ela, alimentação, combustível para poder fazer essas saídas, né? Então a gente está buscando se ajustar sim, mas a gente pensa em concorrer edital, a gente nunca conseguiu captar um edital, mas a gente está estudando para conseguir. Eu tenho muito desejo de compartilhar a leitura. Eu acredito que todo mundo tem muitas carências e existem várias formas, né, das coisas que a gente busca nas nossas carências. Eu acho que a leitura, ela é uma construção de afeto porque envolve escuta, olhar. A gente precisa olhar no olho para a leitura acontecer, para essa troca acontecer. A gente precisa ter uma presença de pertinho garantida. E tudo isso é construção de carinho, de afeto. E eu tenho muita vontade de compartilhar essa forma de afeto com o maior número de pessoas possíveis, atravessando o maior número de fronteiras e barreiras possíveis. Gostamos muito dos espaços distantes, queremos muito chegar nos espaços distantes e a gente entende como espaço distante tudo que existe dentro do Brasil que a gente desconhece, dos nossos territórios vizinhos. Então tem muita gente que me pergunta, o que você tem de literatura regional? O que você tem de literatura latina para criança? Então eu quero descobrir o que a gente tem no mundo sobre isso. E aí o desejo também de ter a Kombi é conseguir garantir que a gente consiga chegar nesses lugares.